sábado à noite, nós nos reuníamos com nossos irmãos para repartir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala, onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. A fofoca tem que chegar em Jerusalém. Quando o levantaram, ele já estava morto. E não, moleque. Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até que amanhã e depois fosse embora. E levaram o moço vivo para a casa dele e assim os deixou muito animados. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio à região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou um cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz que o dono deste cinto será amarrado pelos judeus e entregue aos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram desse jeito e me deixam tão triste? Eu estou pronto para ser amarrado e ser morto pela causa do nosso Senhor Jesus em Jerusalém. Que seja feita a vontade do Senhor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, todos os judeus se tornaram cristãos e falaram que mandaram eles abandonarem as leis de Deus e circuncidarem seus filhos. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram que você chegou, portanto, faça o que vamos dizer. Há entre nós 4 homens que têm que cumprir a promessa a Deus. Então vá, tome com ele parte na cerimônia de purificação e pague as despesas, para que eles possam raspar a cabeça. Assim, todos saberão que você vive de acordo com a lei de Moisés. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou a parte com eles, na cerimônia da purificação. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias de purificação. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Nos ajudem! Este é um homem que vai pelo mundo inteiro, falando a todas as pessoas mentiras contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra este templo. E agora está trazendo não-judeus para dentro dessa área desse templo e profanando neste lugar santo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Apedreja! Mata! Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: Quem é este homem? O que foi que ele fez? Eu sou Paulo, nascido em Tarso, uma cidade muito importante da região da Sicília. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando: Mata, que ele merece morrer! Mata! Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: Me dê licença, senhor, para eu poder falar. Você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que há um tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados ao deserto? Eu sou Paulo, de Tarso, uma cidade muito importante da região de Cesareia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo pedindo silêncio.
Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar hebraico. Senhores, pais e irmãos, por favor, me escutem o que eu vou falar em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Sicília, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados até a morte. Prendi homens e mulheres e joguei eles na cadeia. Eu recebi cartas deles escritas pelos irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos para as correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos no meio-dia. De repente, uma forte luz vinha do céu e brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, eu perguntei: quem é o senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí, eles começaram a gritar com toda a força: Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Paulo estava conversando com os irmãos, se despedindo, e o sermão demorou muito. Durou a noite inteira o sermão. E um jovem dormiu, caiu da janela e morreu. Aquele dia que era um dia de alegria, de um sermão, de uma vigília, onde eles repartiam pão, se tornou em tragédia. Mas Paulo foi lá, levantou o jovem e disse: ele está vivo. E ressuscitou ele. Aquilo se transformou numa grande alegria, e os irmãos fervorosos passaram a noite inteira numa vigília. Às vezes, por um pequeno sermão, uma pequena mensagem de Deus, a gente não tem paciência de ouvir. A gente dorme, cansa. Mas quando buscamos com fé as coisas de Deus, a gente vai sentir melhor. E a gente vai ter prazer em estar na companhia de Deus, fazendo um culto para o Senhor. Na companhia dos irmãos, orando, jejuando, cantando. Por isso que é muito agradável os cultos. Paulo fez culto em todas as igrejas, se despedindo delas. Os irmãos ficaram um pouco tristes porque ele estava se despedindo, ele sabia que ia ser preso. Um profeta veio e disse isso para ele também, que ele seria preso. E muitos irmãos pediram para ele não ir. Ele falou: mas eu tenho que cumprir a voz de Deus. E ele sempre cumpria o que Deus pedia. Chegando em Jerusalém, ele seguiu o conselho dos apóstolos. Ele trouxe ofertas para a igreja que ele tinha recolhido lá dos gentios. E agora ele seguiu os conselhos de Tiago e dos apóstolos de que ele deveria ir ao templo e fazer uma oferta, e fazer rapar a cabeça e cumprir uma promessa. Mas esse conselho não foi muito bom. Era um conselho de fazer as coisas só para se aparecer diante das pessoas. E isso não é bom. A gente deve fazer as coisas com sinceridade, as coisas para Deus de coração. E Paulo fez aquilo para agradar aqueles irmãos que tinham dado este conselho, mas não deu certo. Chegou lá, a multidão estava com raiva dele, procurando um motivo para matá-lo, porque ele tinha convertido muitas pessoas ao cristianismo. E lá ele é acusado erradamente, o comandante tenta defendê-lo e ele tem a oportunidade de se defender, mas em vez de defender, ele conta o seu testemunho, o testemunho da conversão dele. E ele faz um apelo para o povo, mas o povo não quer ouvir o testemunho. Sabe, nós estamos sendo conclamados por Deus para testemunhar a toda geração, a toda língua, povo, a todas as pessoas. Falar o que Jesus fez na sua vida. É simples, não precisa saber pregar. Fala o que Jesus fez na sua vida, como ele te transformou, como ele te salvou. E assim as pessoas vão te ouvir e vão poder se converter com o teu testemunho. Vamos fazer uma oração? Querido bom Deus, que possamos ser uma luz neste mundo, testemunhar para todas as pessoas o que Jesus fez em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. E até semana que vem.